Olá, amigos do Dourados Web TV, nós estamos aqui para mais um programa da nossa coluna Direito. E hoje, para tratar de um tema muito importante, muito interessante e que não está tão distante assim de nós, que vai falar sobre a política migratória brasileira para refugiados. Ele tem um livro específico sobre isso. Nós trouxemos aqui o professor César Augusto Silva da Silva, professor de Direito da UFGD. Professor César, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? O que o senhor poderia nos falar, já a título de introdução, de como que funciona essa política em nível mundial aí para refugiados? Os refugiados, eles são um fenômeno relativamente novo, pelo menos com o nome refugiados, no sistema internacional. Ele é definido pela Convenção de Genebra de 51, como toda pessoa que tem fundados temores de perseguição política, social, religiosa, cultural. 5 motivos estão colocados na legislação e, atualmente, em função das migrações internacionais que explodiram no mundo inteiro, eles estão no centro da agenda do debate político internacional, até porque chegaram em um grande número ao continente europeu. Essa legislação é feita por quem, professor César? Pela Organização das Nações Unidas, né, pela ONU, particularmente pelos seus comitês, e esta convenção ela existe pelo menos desde 1951, e esta convenção, ela, inclusive com a participação do Brasil, ela criou uma agência, a chamada o Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, que é uma agência humanitária que procura ajudá-los em qualquer parte do mundo, desde que o problema começou relativamente grande, que é na década de 50, e agora no século XXI, eles estão em torno de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas, muita gente. Atualmente, onde é o maior, vamos dizer assim, o maior problema, onde tem a maior quantidade de refugiados, qual país, de onde para onde essas pessoas estão saindo e para onde elas estão indo? Bom, os refugiados, eles, ao contrário do que uma grande parte das pessoas imagina, eles estão, em sua maior parte, nos países em desenvolvimento. Porque as grandes crises internacionais, elas ocorrem nos países pobres ou em desenvolvimento, no continente africano, no continente asiático e no Oriente Médio. Então, os países que estão ao lado dessas grandes crises é que recebem o maior número de refugiados, porque essas pessoas fogem com a roupa do corpo, em grande número, fugindo dos conflitos armados ou fugindo das perseguições. Em função disso, então, os países que mais recebem refugiados do mundo são a Turquia, que está praticamente ao lado da Síria, e grande parte dos refugiados vão para a Síria, para o Líbano. Um outro país é o Paquistão, que está ao lado do Afeganistão. O Paquistão recebe muito, então? Muito. Só atrás da Turquia. Para mim essa é a novidade. Em função do número de afegãos. A guerra do Afeganistão, desde que eles lutam há muitos anos, inclusive contra a invasão americana e antes a invasão soviética, várias das pessoas que são membros da população civil, não são guerrilheiros, não são... É muito importante frisar que eles são as vítimas, eles não são os algozes, não são criminosos, não são militares, são pessoas comuns, como qualquer outra, que se vê no meio de um conflito, de uma guerra, e são professores, dentistas, qualquer profissão. E aí ele tem que proteger a si e a sua família, e não tem muitos recursos econômicos. Então, professor César, quais são os direitos que essas pessoas têm? Se é que nós podemos dizer que eles têm direitos, o que eles podem reivindicar no país das Nações Unidas ou no país para onde eles estão indo? Bom, no país para onde eles estão indo, é muito importante dizer que o país receptor, ou o país de asilo, ele precisa ter assinado, e a grande parte dos países do mundo assinou e ratificou a Convenção de Genebra de 51 Sim. e seu protocolo adicional de 67, que diz que os refugiados devem ser encarados como, particularmente quase como estrangeiros a serem recebidos, e tem uma série de normas, de regras e de direitos e deveres, inclusive, que este refugiado vai receber por meio de um acordo, normalmente, entre a ONU, o governo do Estado que está recebendo essas pessoas e a chamada sociedade civil organizada, ou seja,
as ONGs. As ONGs. Os três em conjunto. Ok. Na coluna hoje nós ouvimos o professor César falando sobre os refugiados e dando o seu parecer sobre o que ele vê, o que ele enxerga do panorama mundial. Na nossa próxima edição da coluna, nós vamos continuar com o professor César, onde ele vai falar em nível de Brasil, como o Brasil se posiciona a respeito dessa questão dos refugiados. Um forte abraço, até lá!